Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Estamos aqui ao vivo, transmitindo do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo através do Facebook e do YouTube. Nosso programa tem por finalidade estudar as lições do Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte do programa, continuando a tratar da questão das nossas aflições. Vamos falar hoje sobre as causas atuais das aflições. Na sequência, nós vamos conhecer mais um ensino de Jesus, quando ele nos pede para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. Nós vamos descobrir o significado disso daqui a pouco. Na terceira parte do programa, nós vamos continuar estudando as cartas de Paulo de Tarso, e hoje nós vamos abrir a carta aos Colossenses. E no final do programa, a palavra será de José Herculano Pires, comentando uma passagem dos Atos dos Apóstolos. Muito bem, vamos então começar o nosso programa, e lembrando que você pode enviar a sua mensagem, pode fazer a sua pergunta, e nós estaremos aqui acompanhando para poder, então, ter a sua participação, compartilhar o programa com você. Vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação, nosso slide, aí está, porque vamos, então, iniciar na primeira parte com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no capítulo 5. Hoje, especificamente, vamos estudar os itens 4 e 5, que tratam do tema Causas Atuais das Aflições. São explicações de Allan Kardec a esse respeito, a partir do ensino dos espíritos superiores. Então, são dois textos, e nós, então, reservamos aqui destaque nos nossos slides para duas passagens dessa fala de Allan Kardec para explicar as causas atuais das aflições. Sendo que ele lembra, logo no início do texto, que existem duas causas principais das nossas aflições. As causas anteriores, que são ligadas ao que fizemos em existências passadas, mas que nós vamos estudar semana que vem, e as causas atuais das nossas aflições, que vamos conhecer a partir de agora. Vamos então passar a palavra a Allan Kardec. No item 4, ele nos diz: remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Então, esse é o trecho de destaque do texto de Allan Kardec, que se encontra no item 4 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O codificador está nos chamando a atenção de que não sofremos por acaso e que nem todo sofrimento está ligado a algo que fizemos em existências passadas. Nós temos as causas atuais das aflições, dos sofrimentos, das dores, dos problemas que enfrentamos aqui na existência terrena. E, basicamente, ele nos lembra que o nosso grande problema são
o egoísmo e o orgulho, e que nos remetem também à imprevidência. E aí, é claro, nós vamos enfrentar a dor, nós vamos ver pela frente o sofrimento. Costumo dar um exemplo bastante prático em relação a isso. Você tem um carro, utiliza muito o carro e percebe que está na hora de trocar um pneu. Mas você está cheio de compromissos e você não quer gastar dinheiro, enfim, e você pensa assim, não, ele vai aguentar mais um tempo. E é o dia de ir para o centro espírita, onde você tem compromisso ali à noite. E você pega o carro e vai embora. Mas, imprevidente, você se desorganizou, não olhou direito o relógio e acabou saindo em cima da hora. Mas tudo bem, você está de carro, não é tão longe. Mas no meio do caminho, aquele pneu, aquele que você já sabia que devia trocar, mas que pensou que fosse resistir ainda durante um tempo, ele não aguenta, você é obrigado a parar o carro e tem que trocar o pneu. E você, então, nervoso, porque o relógio já está dizendo que você já deveria estar estacionando frente ao centro espírita, você fica bravo, você olha para o pneu, mas isso é hora, tinha que me acontecer isso agora. E você chuta o pneu. Mas você erra e, na verdade, você acerta a roda e machuca o pé. Moral da história: você acaba não conseguindo chegar no centro espírita e ainda, além de ter que trocar o pneu, você ainda teve que ir para a unidade de pronto atendimento por causa do seu pé. E quem foi a culpa de você não chegar no centro espírita e não cumprir com o seu compromisso? A culpa é do pneu? A culpa é do carro? Não. A culpa é de Deus? Também não. Ah, tudo isso é uma expiação por causa de algo que você fez na vida passada? Também não. Na verdade, todo esse acontecimento, todo esse aborrecimento que ele atingiu, tem como causa única e exclusivamente a sua imprevidência atual, aqui e agora, hoje. Nem Deus, nem os espíritos têm nada a ver com essa situação. E nem o carro, que é uma máquina. Você falhou com a manutenção dele. E ainda imprevidente saiu em cima da hora. E aí é a famosa tragédia anunciada, porque uma hora o pneu não ia aguentar. E aconteceu. Então, você só pode reclamar de si mesmo. É isso que Allan Kardec trabalha conosco com relação às causas atuais das nossas aflições. Mas ele continua, vamos passar a palavra a Allan Kardec, agora no próximo item, que é justamente o item 5, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Allan Kardec que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? Bela interrogação de Allan Kardec.
Nós temos muito essa mania de transferir as nossas aflições, as causas delas, para os outros ou mesmo para Deus. Nós espíritas temos que tomar muito cuidado com isso, porque somos construtores de nós mesmos. Estamos nesta atual experiência encarnatória e, portanto, nós pensamos, somos livres, agimos, fazemos escolhas. E se as nossas escolhas, as nossas ações não forem boas, todas elas têm consequências. E vamos ter que assumir essas consequências. E como a escolha foi nossa, só temos então que cobrar de nós mesmos. Esse mecanismo da lei divina é que nos impulsiona para frente. Através da dor, por culpa nossa mesma, nós acabamos entendendo que precisamos nos modificar, que precisamos nos melhorar. Quantas tragédias, o orgulho, a vaidade, o ciúme já não engendraram na história da humanidade. E hoje, infelizmente, continuamos a assistir esse quadro. Tomemos cuidado, muito cuidado com as nossas escolhas, com o uso que fazemos do livre-arbítrio. Então, recapitulando, não existem apenas causas anteriores para explicar as nossas aflições aqui na Terra. Ou seja, nem toda aflição, nem toda dificuldade, nem todo problema tem como causa algo que fizemos em alguma existência passada. Existem as causas atuais, que derivam, que vêm do orgulho, do egoísmo, da imprevidência, da vaidade, do ciúme, da hipocrisia, enfim, dos vícios de uma forma geral, falando aqui especificamente dos vícios morais que tanto precisamos combater através do desenvolvimento das virtudes. Mas você deve estar aí pensando, tudo bem, mas como ficam as causas anteriores das aflições? Aquelas que estão ligadas ao que fizemos em existências passadas. Calma, porque esse é o tema, é o assunto da próxima semana, quando vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas mais importante do que sabermos o que fizemos ou deixamos de fazer em existências passadas, principalmente na última existência, anterior a esta, mais importante é olharmos para nós hoje. Porque nos corrigindo hoje, nos melhorando hoje, nós vamos garantir uma cota maior de felicidade já amanhã. E esse amanhã não quer dizer necessariamente depois da morte, no retorno ao mundo espiritual, mas aqui mesmo, enquanto estamos no trajeto existencial desta encarnação. Olhemos para nós mesmos, façamos a autoeducação, um autoconhecimento e que possamos fazer escolhas melhores, utilizar melhor o livre-arbítrio, para que não tenhamos depois que nos queixar de nós mesmos pelas dificuldades, pelos problemas e pelas aflições pelas quais estamos passando. Pensemos seriamente sobre isso. Muito bem, agora está na hora de passarmos para o estudo dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Como temos sempre anunciado, nós estamos seguindo a sequência desse livro que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus. Uma obra escrita por Kai Barchutel e publicada pela casa editora O Clarim.
Para hoje, nós vamos conhecer um ensino que tem por título O Fermento dos Fariseus. É uma passagem que está no Evangelho segundo Mateus. Vamos colocar aí na tela para que você possa acompanhar. Então, essa passagem está em Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. Aí no slide você vai perceber que nós não colocamos todos os versículos dessa passagem. Tivemos que condensar um pouquinho, mas mantendo os versículos principais e dando a ideia total do ensino passado por Jesus. Vamos então a esse ensino, conforme Mateus. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo, prosseguiu: Por que estáis discutindo entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé? Então, entenderam que lhes dissera para se guardarem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Muito bem, vamos então compreender esta passagem que está no Evangelho segundo Mateus. E para entendermos isso, primeiramente, vamos explicar quem são os fariseus e quem são os saduceus. Os fariseus aparecem muito no Novo Testamento, nas citações textuais do próprio Mestre Jesus. Então, vamos conhecer, porque tanto fariseus como saduceus não existem mais dentro do povo judeu. Naquela época, fariseus e saduceus eram as principais correntes teológicas do judaísmo. Eram os que mais interpretavam a Torá, né, os ensinos dos antigos profetas e de Moisés, e controlavam a religião judaica. Os saduceus eram o que o próprio Allan Kardec chama aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de os materialistas da época, porque eles acreditavam na existência de Deus, mas colocavam acima da fé a razão. Então, e não acreditavam na imortalidade da alma e nem na ressurreição. Portanto, os saduceus interpretavam os profetas e a lei mosaica do ponto de vista exclusivo desta existência. Portanto, eram materialistas. Já os fariseus faziam as interpretações do ponto de vista ritualístico, do ponto de vista teológico. Eram muitos rituais, muitas formalidades e pouco coração. Por isso, Jesus dizia que os fariseus eram hipócritas, porque eles ostentavam uma fé aparente, porque viviam no luxo, viviam nas mordomias, viviam fazendo acordos, tanto com o rei Herodes, quanto com o governador romano, para se manterem politicamente à frente do povo judeu. Então, Jesus aproveita esse encontro com os seus discípulos, e a passagem começa dizendo que quando eles passaram para o outro lado, aqui é o outro lado do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. E os discípulos não levaram pão, ou seja, não levaram alimentos. E Jesus aproveitou para dizer que eles se guardassem, ou seja, que eles tomassem cuidado com o fermento tanto dos fariseus quanto dos saduceus. Num primeiro momento, os discípulos
começaram a conversar entre si, dizendo, olha, o mestre está nos chamando a atenção que nós não trouxemos pão. E aí não vamos poder nos alimentar, porque está aí falando do fermento. Mas Jesus chama a atenção deles, não, homens de pouca fé. Eu não estou falando do pão material que leva a fermento. Estou falando para vocês tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus, porque são doutrinas falsas. Esse ensino de Jesus é também para os tempos atuais. O que não nos falta são doutrinas. Doutrinas filosóficas, doutrinas científicas, doutrinas religiosas. Nós as temos à vontade, tanto materialistas quanto espiritualistas. E Jesus está pedindo que tomemos cuidado com aquelas doutrinas que não representam a verdade, mas que são invenções humanas, que aparentam algo bom, mas que, no fundo, não são. Precisamos tomar cuidado com essas seitas que, de vez em quando, são fundadas e que aparecem arrastando as pessoas a verdadeiros precipícios, seitas vinculadas totalmente a questões meramente materiais, muitas vezes sensualistas, e que não vão nem moralizar, nem espiritualizar o ser humano através dos seus adeptos. Muito cuidado também com as doutrinas religiosas, ditas cristãs, mas que fazem interpretações enviesadas dos ensinos de Jesus, defendendo posições que, na verdade, são indefensáveis. Todos nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E, em relação ao espiritismo, também temos que tomar cuidado com aqueles que, de vez em quando, surgem com novidades, com ideias diferentes e que se chocam com os princípios que formam a doutrina espírita. Por isso, sempre chamamos a atenção da necessidade de estudar metodicamente e com profundidade a nossa doutrina, para que possamos saber separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro, e não aceitarmos qualquer coisa, seja provinda de um espírito através da mediunidade de alguém, seja através de alguém que esteja aí falando ou escrevendo qualquer coisa a respeito do espiritismo. E esse cuidado, hoje em dia, tem que ser redobrado, porque temos a internet, temos as redes sociais, é muito fácil, hoje em dia, gravar vídeos, criar imagens, postar coisas, tudo em nome do espiritismo. Como é fácil fazer isso hoje, mas nem tudo o que se publica é verdadeiro. Nem tudo que se publica deve ser aceito. Nem tudo que se publica passa pelos crimes da lógica, da razão, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos e dos princípios que formam o espiritismo. Todas essas ferramentas nós precisamos utilizar o tempo todo, porque senão nós vamos nos deixar enganar pelo fermento dessas doutrinas, dessas ideias, muitas vezes pessoais, interpretações não corretas, tanto do espiritismo quanto do cristianismo. Que todos os espíritas, e principalmente os dirigentes dos centros espíritas, coordenadores de estudo da doutrina, se precatem
dessa situação. Muito cuidado. E Kardec tinha esse cuidado. Ao lermos as obras da codificação, nós vemos que a todo instante ele nos chama a atenção a esse respeito. Portanto, o que Jesus nos disse há mais de 2000 anos está extremamente atual. Aqueles cuidados que ele solicitava que os discípulos tivessem para se precaver das doutrinas que pululam por esta humanidade, também nos serve nos tempos atuais. Muito cuidado. O Espiritismo, ele está todo inteiro nas obras da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, que é o Espiritismo, enfim, as obras que são assinadas por Allan Kardec. E precisamos ficar sempre com Kardec, porque fora dele nós não teremos verdadeiramente o Espiritismo. Como fora da caridade, não teremos a nossa salvação, o nosso aperfeiçoamento para chegarmos ao estado de espíritos puros. Então, tomemos cuidado com essas doutrinas, que às vezes têm a capa, o discurso espiritualista, tem até o discurso cristão, mas cujas igrejas, cujos núcleos, cujos representantes, na verdade, não cumprem nem os ensinos de Jesus e muito menos se atém às verdadeiras questões de ordem espiritual. Então, essa é a interpretação que o Espiritismo nos dá desta passagem do nosso Mestre Jesus, vamos aqui recordá-la, que está lá, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. Né? E vale, então, aqui recordarmos novamente o final. Então, então os discípulos entenderam que Jesus lhes dissera para se guardarem da doutrina dos fariseus e dos saduceus, porque são doutrinas falsas. Muito cuidado mesmo, nós temos que ter nos dias atuais. E você, que possui aí o seu perfil nas redes sociais, você que costuma utilizar as redes sociais não apenas para fazer as suas postagens, mas também para compartilhar postagens de terceiros. Lembre-se que você, como espírita, como cristão, deve saber filtrar bem todas essas postagens, tomando cuidado para não compartilhar, para não divulgar aquilo que nada tem a ver com o espiritismo. E quando você for divulgar alguma fala, né, de alguém, seja desencarnado ou encarnado, não esqueça de colocar a referência. Muita gente posta lá uma imagem do Chico Xavier com um dizer, né, e mais nada. E, portanto, quem está recebendo essa postagem vai pensar que aquela fala, aquele pensamento é do Chico Xavier, quando não é. É do Emmanuel, é do André Luiz, através do Chico Xavier. Então, não esqueça, coloque a referência, ou seja, livro tal, capítulo tal, de onde você tirou aquele pensamento, aquele texto, que não pertence ao Chico Xavier, mas ao espírito que escreveu através dele, que é apenas o médium, o intermediário. Com essa ação, vamos evitar muita confusão que hoje se faz. Muito bem, chegamos ao final deste estudo e mais um ensino do nosso Mestre Jesus. E como nós chegamos, então, ao final, vamos voltar aqui ao nosso slide.
Vamos agora, então, para a carta de Paulo de Tarso. Mas a imagem está incorreta, foi uma falha aqui nossa, porque hoje nós vamos abrir a carta aos Colossenses. Então, ao invés de você ler Filipenses, como está escrito aí na imagem, na verdade é Colossenses. E eis aí a passagem que nós vamos estudar. É o versículo 23 do capítulo 1, quando Paulo de Tarso nos diz: contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho. Então, essa é a passagem, o versículo que nós vamos estudar desta carta aos Colossenses. Mas, primeiro, vamos nos situar. Colossenses. Quem são eles? A quem Paulo escreveu essa carta? Vamos lá, então, à contextualização histórica. Paulo escreveu a carta à comunidade cristã existente na cidade de Colossos, que fica na Ásia Menor, na região da Frígia. Essa região, hoje, ela está localizada na Turquia. Na época, não, porque a Turquia, enquanto país, enquanto nação, naquela época não existia. Então, era uma cidade da Ásia, onde já existia, então, uma comunidade cristã. Alguns historiadores e pesquisadores colocam em dúvida essa carta de Paulo aos Colossenses, se realmente ela seria autêntica. Bem, alguns chamados pais da igreja, como Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, nos seus textos, fazem referência a essa carta, a sua existência. E Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, na psicografia de Chico Xavier, confirma que é uma carta autêntica, que de fato foi escrita por Paulo de Tarso, a pedido dos companheiros lá da comunidade cristã da cidade de Colossos. É uma carta curta em relação a outras, como, por exemplo, aos Efésios, aos Romanos e assim por diante, e não trata de um tema específico. E, principalmente, quando fazemos a leitura dessa carta aos Colossenses, nós observamos que Paulo não faz alusão a problemas na comunidade. É uma carta de orientação evangélica, se podemos assim classificá-la. Normalmente, Paulo recebia a visita de enviados das comunidades cristãs que rogavam a ele orientações. E é o que deve ter acontecido. Ele deve ter recebido, provavelmente, um emissário lá da comunidade de Colossos e, ao ouvir o relato desse emissário, ou ler uma carta que foi escrita por eles, ele, então, redigiu esta carta de orientação aos cristãos da cidade de Colossos. Muito bem, está aí a contextualização histórica. Vamos agora ao nosso versículo. Vamos colocá-lo novamente aqui na tela para que possamos ter esse acompanhamento. Então, diz Paulo aos Colossenses: contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho. Muito bem. Mantendo aí na tela essa passagem, esse versículo dessa carta de Paulo, vamos agora fazer o entendimento desse versículo à luz do Espiritismo. O que nós percebemos nessa fala de Paulo é que o discípulo que aprende a absorver os ensinos do Mestre Jesus, ele renova a sua esperança na vida, independente
dos obstáculos que venha a enfrentar. Por quê? Porque entendendo, compreendendo e procurando viver os ensinos de Jesus, o discípulo compreende que nada há que possa se opor à marcha do progresso. Porque o progresso é lei divina e que nos impulsiona, queiramos ou não, para o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento. E o discípulo de Jesus renova igualmente a sua esperança no amparo inesgotável do Mestre Jesus e também de Deus, nosso Pai. Por quê? Porque assim como Deus é amor e, portanto, nos ama, Jesus, como Espírito perfeito, também nos ama e se dedica a todos nós aqui em humanidade, quer acreditemos ou não nele e nos seus ensinos. Portanto, nunca somos abandonados. E a lei divina não permite que nos aconteça algo pelo qual não temos que passar. Porque tudo é justo. Deus é perfeito. Não podemos esquecer disso. Pois bem, então, o discípulo fiel, que é aquele que procura seguir os ensinos do Evangelho, e, portanto, somente assim pode-se dizer discípulo de Jesus, é cada vez mais consciente também da realidade espiritual da vida. E, portanto, não tem por que duvidar ou temer, seja lá o que for, permanecendo firme na fé. Porque essa fé não é mística nem dogmática. Ela será uma fé raciocinada, uma fé estudada, uma fé compreendida. Exatamente o que o Espiritismo nos dá. Não podemos esquecer disso. Isso é muito importante para todos nós. Mas continuemos. O Espiritismo tem mais coisas a nos dizer em relação a esse versículo de Paulo de Tarso aos Colossenses. Nós também entendemos que quem está com Jesus precisa vibrar em sua alma, ou seja, no profundo do seu ser, a fé e a esperança. Duas forças que sustentam os ideais mais nobres, mais elevados, e também realizar o trabalho de renovação moral individual e coletivo. Não podemos esquecer que não podemos olhar apenas para nós mesmos. Vivemos em sociedade, em comunhão com os outros. Verdadeiro discípulo de Jesus, que tem o Evangelho como roteiro de vida, que tem a imortalidade da alma, a reencarnação e a vida futura como roteiros, acorda com alegria todos os dias e agradece a bênção da vida. Inicia o seu trabalho espalhando fraternidade e solidariedade. Caminha na humanidade construindo o bem acima de tudo. Claro que isso não nos isenta dos problemas, das dificuldades, não nos isenta da solidão, da tristeza, que muitas vezes nos visitam. Mas o discípulo de Jesus, verdadeiro cristão, vai abençoar as dificuldades, os problemas, tudo. Por quê? Porque sabe que pode tirar delas lições proveitosas que vão robustecer a sua alma, a sua fé, a sua esperança.
não vai se deixar contaminar por energias negativas, pensamentos negativos. Pelo contrário, o verdadeiro cristão vai se renovar diante da dor, diante da aflição, e mais uma vez e outra vez, continuando perseverantemente a sua jornada aqui na Terra. E com o Espiritismo, isso ainda nos alicerça mais, porque sabemos que tudo passa. É verdade, tudo passa, menos a misericórdia divina sobre nós. E que aqueles que sabem trabalhar a resignação é os que vão encontrar a felicidade após a morte, no retorno ao mundo espiritual. Portanto, hoje, amanhã e sempre, o verdadeiro discípulo de Jesus nunca deixará de fazer todos os esforços para seguir os ensinos e os exemplos daquele que é a luz do mundo, daquele que é o nosso guia e modelo. E como ele vai fazer isso? Transformando as suas imperfeições em virtudes. Acreditando incondicionalmente na justiça e misericórdia de Deus, retribuindo o mal com o bem. Porque o verdadeiro seguidor do Evangelho sabe que Jesus jamais lhe abandonará. Mas é preciso ter o mérito. É preciso ser o fiel observador dos ensinos de Jesus. E nós estamos chamando a atenção a esse respeito, porque estamos falando aqui dos verdadeiros seguidores de Jesus. É porque existem os falsos. Assim como Kardec nos fala dos verdadeiros espíritas, porque existem os falsos espíritas. É, de uma certa maneira, muito fácil estar aqui, à frente da câmera, transmitindo pela internet o programa e falando essas coisas todas. É claro que nós estudamos, compilamos das obras espíritas, nos preparamos, mas a grande questão é, além de ter esse conhecimento, além de ter uma certa didática para passar esse conhecimento, e eu que estou aqui, estou me esforçando para praticar, para vivenciar tanto o Evangelho quanto o Espiritismo, então nós temos que pensar com bastante seriedade a esse respeito. Vamos então caminhar para a frente e para o alto. Mesmo que estejamos sozinhos, mesmo que não sejamos compreendidos, porque atinge o alvo mais depressa, ou seja, a perfeição, aquele que persevera e tem o olhar voltado para o futuro, esse futuro glorioso que nos aguarda, que é chegar ao estado de espírito puro. Façamos do amor o nosso ideal de vida. É isso o que precisamos fazer sempre. Todos esses comentários, por causa, então, deste versículo que Paulo endereçou aos companheiros e companheiras lá da cidade de Colossos. É a famosa carta aos Colossenses. Contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho. Nós vamos continuar o estudo da carta aos Colossenses, semana que vem, já deixando aqui o convite para a sua participação. Quando chegamos no final aqui da terceira parte do programa, nós sempre fazemos uma indicação bibliográfica espírita, uma indicação
literária espírita. Hoje nós estamos destacando o livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, de Hermínio Corrêa de Miranda. Querido Hermínio, grande estudioso, tanto do cristianismo quanto do espiritismo. E essa é uma obra que recomendamos de todo o coração. É um estudo magnífico que o Hermínio Miranda nos traz. Então está aí a indicação literária de hoje. Anotou? É o livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda. A publicação é da Casa Editora O Clarim, lá de Matão, no estado de São Paulo. Bem, estamos na parte final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E a parte final é feita, não por nós, mas por José Herculano Pires, esse nosso grande pensador, filósofo, palestrante, escritor, professor, e que nos legou mais de 40 livros, e que na década de 1970 mantinha o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher AM. E ele sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Novo Testamento. E nós estamos trazendo esses comentários aqui para o nosso programa. Vamos então passar a palavra a José Herculano Pires, que vai realizar, então, o seu comentário hoje de uma passagem. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não se apegue à letra que mata, busque o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Atos, no capítulo 5, do versículo 12 ao 16, a seguinte passagem. Faziam-se muitos milagres e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os engrandecia. Cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e em xergões, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas de Jerusalém, afluía uma multidão, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Este trecho do livro de Atos dos Apóstolos é um dos momentos em que nós encontramos no Evangelho a confirmação plena da doutrina espírita. Nós vemos aqui que não só os apóstolos, pelas suas mãos, como também pela sua simples aproximação, como no caso de Pedro, conseguiam produzir curas que eram então consideradas como milagrosas. Vimos que nas portas do templo, os mendigos, os doentes, os necessitados chegavam a deitar-se, pensando que a sombra do apóstolo Pedro, ao passar por eles, produzia as curas. Na verdade, o que produzia as curas não podia ser a sombra. Nós sabemos que a sombra não tem nenhum efeito, mas sim a presença do apóstolo com a sua mediunidade, os eflúvios mediúnicos que dele partiam para atingir aqueles doentes e socorrê-los. Assim também vemos que pessoas de cidades distantes vinham à procura dos apóstolos, trazendo criaturas que necessitavam de tratamento espiritual, para o afastamento de espíritos inferiores que os perturbavam. Na verdade, todo o Evangelho está cheio de episódios desta natureza. Por toda parte nós encontramos não só Jesus expulsando os espíritos malignos que influenciavam criaturas humanas, como também os seus próprios discípulos, os seus próprios apóstolos. Há mesmo aquele episódio bastante conhecido dos 70 apóstolos que Jesus distribuiu de 2 em 2 e mandou-os partir pelas cidades vizinhas a fim de realizarem as curas mediúnicas de que o povo necessitava. Os fenômenos mediúnicos
estão, portanto, presentes na Bíblia e nos Evangelhos, no Velho e no Novo Testamento. Mas nós sabemos que não estão apenas aí. Eles estão presentes em todas as escrituras sagradas de todos os povos do mundo e estão presentes também em toda a literatura profana de todos os povos. Nós podemos encontrar em toda esta literatura o testemunho constante das manifestações mediúnicas entre os diversos povos. Assim, não podemos rejeitar, por exemplo, a interpretação espírita destes fenômenos no Evangelho, entendendo que essa interpretação seja especiosa ou inventada apenas para a explicação daqueles casos que parecem referir-se aos problemas espirituais. Não, porque o testemunho é universal. Esses fatos sempre ocorreram entre todos os povos, em todas as latitudes da Terra, em todas as épocas da nossa evolução, porque o Espírito sempre existiu. O médium também sempre existiu como um serviçal do Espírito para a distribuição aos indivíduos da vida material encarnados, a distribuição dos bens e dos poderes que o Espírito podia realmente levar àqueles que necessitavam e pode atualmente continuar a fazer isso. Mas o que nos importa neste episódio, neste momento em que o encaramos aqui no final do nosso programa, é a confirmação bastante importante para nós, que nos vem da abertura do Evangelho ao acaso. E esta abertura cair precisamente num trecho em que se confirma plenamente a realidade da doutrina espírita através dos próprios textos evangélicos. Por mais, portanto, que as diversas religiões procurem interpretar de outra maneira estes fenômenos, estes episódios, estas passagens escriturísticas, o Espiritismo está cheio de razão. De uma razão que não é apenas baseada na interpretação dos seus adeptos, mas que decorre da própria natureza das manifestações ocorridas em todos os tempos no mundo. O Espiritismo está cheio de razão ao dizer que a mediunidade é uma condição natural do homem na Terra. A mediunidade é uma faculdade humana natural. Todos nós a possuímos, e aqueles que conseguem desenvolvê-la pelo seu aprimoramento mediúnico, pelo desenvolvimento da sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, conseguem empregá-la em favor do próximo através da sua abnegação e, portanto, da sua evolução moral, realizam na Terra, hoje, diante de nós, diante dos nossos olhos, aquilo que os apóstolos de Jesus realizavam no seu tempo e aquilo que os profetas bíblicos já realizavam nos tempos antigos do Velho Testamento. O Espiritismo se confirma, portanto, ao contrário de que dizem os seus adversários, ele se confirma nas próprias palavras e nos próprios ensinos dos Evangelhos. Muito bem, com a palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E agradecemos a você pela companhia, pela participação, deixando o convite para estar conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, pelas ondas da internet, através do YouTube e do Facebook. E você acessa os vídeos do nosso programa na playlist do canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Paz em sua vida, um grande abraço a você e que possamos nos encontrar semana que vem.